começou. Deu certo de primeira, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E aí, Elinéia? Reinos desse mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Não é Bolsonaro e não é Moro, não é Lula, não é direita e nem esquerda. Quem cuida da nação é Jesus, glória a Deus, eu só confio nele. Acabei de inventar essa minha musiquinha. Eu acho que você emagreceu. Tá aí uma pessoa sábia. Cara, o primeiro comentário foi bom, ó. Tá aí uma pessoa de Deus. Tá aí uma pessoa que vai receber uma bênção sobrenatural da parte do Senhor. Aleluia! Gente, para. Vocês estão confiando em Moro? Vocês estão confiando em Bolsonaro? Vocês estão de brincadeira? Quem controla a nossa vida é o Senhor Jesus. Se ele precisar trocar um instrumento, colocar outro instrumento, se o médico larga o bisturi, se o médico pega a injeção e depois pega o oxigênio, não interessa. Interessa é o médico, interessa é o cirurgião. E o nosso cirurgião é Jesus Cristo. Amém? Gente, eu amo vocês. A Kate disse que é mentira, que está igual. Kate, vai cair a sua internet. Você vai ver. Fala, Lucas, meu querido. A paz, Stephanie. A paz, Márcia. Kathleen, como eu gosto de você, viu? Fico orgulhoso de ver as suas experiências com Deus. A Ana disse que também me achou mais magro. Ana Carolina, amo você. Elinéia hoje vai orar em especial pra você. Você vai ver só, porque ela é profetinha, né? Quando é pra orar, eu boto ela. Meu negócio é explicar a palavra. O Lucas é marido da Pamela, são recém-casados, eles ainda estão naquela época de sexo todo dia, que delícia, aleluia. Ninguém vive isso, garoto. Elesiane dos Anjos, esposa do Marinho, mas são preciosos, o Marinho e a Elesiane são meus. Chama eles pra vir comer aqui. Não, Linéia, quarentena, Linéia. Eu sei, tô brincando. Vamos lá, gente, são 3 minutos que eu tô esperando, falta só 30 segundos. Concordo, devemos descansar no Senhor. Vejo que és uma mulher sábia. A paz, Alessandro, a paz, Celi, Val Camargo, minha querida. Eu acho que é uma mulher, né? Porque vai que Val é de Valmir, não sei, tô chutando. Vai que é o pastor Intervalo. Não é. Bora então, gente. Senhor Deus, nos use hoje em nome de Jesus. Eu, minha esposa, se ela for participar, quando ela quiser participar, as pessoas nos comentários, pode usar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que as pessoas esperem o final para fazer as perguntas. Pai, que em nome de Jesus Cristo não haja nenhuma atrapalhação. Não sei se existe essa palavra, Jesus, me perdoe, mas que não haja nenhuma atrapalhação. E que nossos corações estejam abertos para aprender. Em nome de Jesus. Pai, que cheguem muitas pessoas, que muitas pessoas possam assistir e ter o coração descansado na tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Estou ouvindo do United States. Marisa, que bom. Ah lá, tá vendo? O Val é homem, é Valderez. Falei? Eu conheci, mas a paz, meu irmão. A paz. Uma mulher que chamava Valderez. Uma mulher chamada Valderez? Aí ferra minha vida. Trabalhou comigo. Você, Val, você é homem ou você é mulher? Não consigo ver a foto. Mas eu conheci uma mulher. Está cheirando um cheiro muito ruim vindo lá de fora, um cheiro de pum. Não acredito que seja da Elinéia, isso não é doença, mas tá um cheiro ruim vindo, não sei. Beijo, Londrina. Vamos lá, Salmo 34 diz assim, a partir do verso 12, vamos continuar a nossa leitura. Quem é o homem, preste atenção, quem é o homem que deseja a vida? Quem que quer largos dias para ver o bem? Quem que quer? A pergunta é, quem quer viver bem? E só para tirar a curiosidade das pessoas, a Valderez é uma mulher. Então a paz, minha irmã amada. Eu conheci uma Valderez que era mulher. Ai. Então voltando para o texto agora, vamos focar na palavra. Chega de como diz lá na terra dele, né? Chega de leriado. Quem que quer viver bem? Quem que quer viver uma vida boa?
Quem que quer ter longos dias e dias de paz? Eu acho que não existe pessoa idiota ao ponto de falar, não, eu quero viver sofrendo, quero sofrer, eu gosto de sofrer, quero viver mal. Você não é trouxa a esse ponto. Então vamos seguir a instrução. O que a Bíblia está nos ensinando aqui, ó? Se você quer viver bem e você quer ter longos dias para ver o bem, dica número 1, aqui é a dica do Salmo. Guarde a tua língua do mal. Começou bem. Guarde a tua língua do mal. Guarde os teus lábios de falarem enganosamente. Cara, aqui dá pra tirar muita coisa. Primeiro, o que é uma língua do mal? Língua fofoqueira, língua murmurenta, língua mentirosa, língua pessimista, língua que mais, Ené? Que é uma língua do mal? Fraudulenta. Fraudulenta, bem? Eu nem sei o que quer dizer fraudulenta. Fraude, é quebrar a regra. Que quebra as regras. Boa, então já sei, uma língua blasfema. Tudo isso envolve uma língua má. Eu quero comentar. Invejosa, muito boa. O que eu quero colocar agora pra vocês é como o que Deus me trouxe à memória hoje, de uma forma mais clara, né? Poderiam ser vários exemplos, ok? Mas por questão do tempo eu vou focar mais em um. Se der tempo eu falo dos outros, mas eu vou focar em um. A língua murmurenta. Meu Deus do céu. Se você quer travar o que Deus tem para sua vida, você seja uma pessoa que reclama. É insuportável pessoa pessimista que só sabe ver o lado ruim das coisas. Sabe a questão da pessoa que ela é oposição? Quando você é oposição, não quer dizer que você tem que criticar tudo. Quer dizer que você não vai aceitar tudo, mas não que você vai criticar tudo. Você tem que saber reconhecer o que é bom. Se você é de oposição e o governo faz uma coisa ruim, você tem o direito de criticar. Mas se o governo faz uma coisa boa, você também pode elogiar. Então o problema é que tem pessoas que elas vivem numa oposição com a própria vida. Elas vivem numa crítica constante, uma murmuração, nada tá bom. É desesperador você ser e você coabitar, conviver com uma pessoa dessa. Você faz, a pessoa sempre tem uma crítica. Não sei o que, mas veja bem. Você vai contar uma pessoa, mas veja bem. Aí, gente, é insuportável. Nossa, comprei um carro bom. Que legal, mas é um carro beberrão. Ah, tô trabalhando em tal lugar. Nossa, que bom, mas ó, lá não tem plano de carreira. Ah, meu filho passou na faculdade. É, mas tem outra faculdade que é melhor. Gente, dá uma raiva disso. E pessoa, então, que fica disputando com você quem tá mais ferrado. Você chega e fala, nossa, tô com um problema. Ah, meu filho, é que você não sabe o meu. Parece disputa de postinho de saúde. Você já viu? A pessoa chega lá e fala, nossa, tô com dor no nariz. Ah, tô com dor nos dois. É, mas eu machuquei o joelho. Eu machuquei a perna inteira. Nossa, tô com uma dor de barriga. Eu tô no abdômen todo, geral. Então você fica, meu Deus do céu. Nós precisamos, mais do que nunca, pessoas que tragam palavra de esperança. Palavra de vida. Palavra que levanta. Você tem que aprender a olhar o lado bom das coisas. Tem uma brincadeira que eu vi num seriado com a Elinéia isso é uma teoria que eu gosto de pensar que ela é real, que todas as coisas têm, as coisas que Deus faz, ok? Tem um propósito bom, sempre. Isso não é teoria, isso é prática. Mas a teoria é de brincar disso na prática, na teoria, enfim, amém. Então, por exemplo, bati o carro, não foi minha culpa. Não foi minha culpa, bati o carro. Vou dar um exemplo pra vocês disso, tá? De exemplo disso. Estava eu um dia fazendo ao vivo, inclusive esse ao vivo tá gravado, faz uns 3 anos, e eu estacionei o carro na rua. Eu nunca coloquei o carro na rua, eu sempre coloco aqui dentro do estacionamento, mas nesse dia eu coloquei lá na rua. Preguiça de pôr pra dentro, né? Tudo bem? Aí eu coloquei o carro lá, tava fazendo ao vivo. Aí, gente, no meio do ao vivo, era 3 horas da manhã, era uma vigília, um barulhão. Pá! Quando eu vou lá na rua olhar, um cara bateu no meu carro e fugiu. E não consegui pegar placa, não dá pra ver aqui de cima do prédio. Enfim, cheguei lá e falei, Senhor, o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer com isso, meu Deus do céu? O que o Senhor quer com isso? Aí a gente olha o momento e aí a vontade é murmurar. A vontade é reclamar. Senhor, o Senhor não cuidou do meu carro. Senhor, mas eu sou fiel. Senhor... Aí você cai naquele negócio... você cai naquele negócio da murmuração infinita. Só que enquanto você murmura, você impede a ação de Deus, o que Ele tem pra você.
A murmuração atrasa o plano de Deus para sua vida. Quando você para de ser uma pessoa murmurenta, você começa a viver a bênção que Deus já tem para você. Vou explicar para vocês nesse exemplo do carro. Desci, terminei o ao vivo, né? Daí eu desci, fui olhar a roda do carro torta. O cara bateu na roda, entortou a roda. Aí eu falei, já era, ferrou. Postei na internet, contei o que estava acontecendo. No outro dia, recebo uma mensagem de um cara dizendo assim: oi, Dani, a minha esposa estava assistindo o seu ao vivo e viu que bateram no seu carro. Sou mecânico, posso ir aí olhar seu carro? Falei, em nome de Jesus, só não vou te buscar porque o carro não tá andando. Aí ele veio, olhou. Quando ele me mostrou, gente, foi uma pecinha chamada eixo axial. Para quem gosta de direção, ela fica na pontinha do terminal de direção. É uma pecinha que ela tem o poder assim, de puxar a roda para esterçar a roda. E aí o que aconteceu? Entortou aquela peça. Uma peça de 10 reais. Sei lá, 20 reais. Não foi tão barato assim, mas ficou de 20 reais. Resolvido o meu problema. Só que aí, olha como Deus faz. Quando eu virei pra esse cara, eu fiquei muito grato dele ter arrumado meu carro. Eu falei, e aí, você tá bem? Aí ele falou, pastor, daquele jeito, né? A gente percebe. Eu falei, opa, tem uma coisa estranha com esse cara. Eu falei, o que houve? Aí ele comentou, não, sabe o que é? É que minha esposa emprestou uma panela air fryer da vizinha e estragou. E eu vou ter que comprar a air fryer dela. Você não me empresta o cartão? Você não passa em várias vezes pra eu pagar você em várias vezes? Eu falei, empresto. Na mesma hora. Vai vendo. Aí quando eu entrei aqui, eu contei pra ele a história, ela olhou pra mim e falou, Dani, vamos dar pra ele essa panela? Sem a gente pegar o dinheiro dele? Eu falei, vamos, mas não conta pra ele. Beleza? Beleza. Aí no outro dia, ele veio me buscar pra gente comprar a panela, né? E aí eu ia contar pra ele no meio do caminho que eu ia dar pra ele aquela panela. Custando. Na época acho que era uns 300 reais, mais ou menos 200, 300 reais. Aí no que eu tava indo com ele, no caminho que eu estava indo, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um irmão dos Estados Unidos, do Texas, o Alex, falando, pastor, tô assistindo o seu ao vivo, eu vi que bateram no seu carro, vou mandar aqui pra ajudar a consertar. Mandou $100. Aí na época o dólar tava 3 e pouco, deu 350 e poucos reais. Eu paguei a panela dele à vista e ainda levei ele pra almoçar. Então você vê que se eu tivesse ficado murmurando, se eu tivesse ficado reclamando, se eu tivesse ficado pirado, é muito provável que Deus não tivesse me dado essa experiência. Eu creio nisso com força, porque eu creio que a gratidão obtém do Senhor favor, obtém do Senhor bênção. O Senhor, ele tem prazer em abençoar. Pode vir que Deus tem prazer em abençoar aquele que sabe ser grato pelas coisas que ele deu. O problema é que você só não tem mais porque você não sabe se alegrar pelo que você tem. Se você não consegue se alegrar pelo que você tem, como que você quer que Deus dê mais? Como que você quer? Fala pra mim, como é que você quer viver o sobrenatural se você não consegue reconhecer a Deus nas coisas simples que ele está fazendo? Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então a murmuração impede que você seja fiel no pouco. Entendeu? A murmuração é um jeito de você reclamar e dizer, Deus, eu não estou concordando com o que você está fazendo. Deus, eu não estou alegre com o que você está fazendo. Deus, eu não estou crendo que você é quem você diz ser. Automaticamente você entra na incredulidade. A murmuração, dei uma desafinadinha aqui, a murmuração é a porta de entrada para a incredulidade. E a incredulidade é a porta de entrada para a paralisia espiritual. Bruna, da Austrália, você é preciosa. Deixa eu mandar um beijo também para a doutora Jennifer, que eu amo. Luizão, meu amigo. Eu vi a Ivani também. Vocês são demais. Fernanda do Edson, um beijo para você. Casalzinho lindo. Saudade da Lulu, do Matheus, meu Deus do céu. Mas aí voltando, a pessoa que ela fica presa na murmuração, a pessoa que ela fica presa ali na reclamação, ela se torna uma paralítica espiritual. Quer falar uma coisa antes de eu contar? Pode contar. Não, vem cá então. Fala que eu quero dar um exemplo. Mas que cabelo bonito que você tá hoje, mulher. Fala o seu exemplo, que aí eu falo. É só um testemunho, assim, de... Não, mas o exemplo é longo. Vem cá já. Então, eu quero que você dê o seu, aí eu vou. Pode contar o seu primeiro. Tá bom. Eu vou falar aqui a palavra e aí ele vai dar um testemunho depois.
Certa vez, Jesus ela chega... Eu tô com água aqui, obrigado. É que me deu um engasguinho. Estranho, acho que eu tô falando muito. Certa vez Jesus chega no tanque de Betesda, João capítulo 5. E ele encontra um cara paralítico. E é muito interessante que quando Jesus chega para esse cara, ele fala para esse cara: você quer ser curado? Jesus ele chega com a solução para o problema para aquela pessoa. Você quer ser curado? E aquele cara, ao invés dele pegar e abraçar a palavra e falar quero ser curado, e crer na promessa e descansar na promessa, boa noite, Cela, Ceia, não sei. Ao invés dele abraçar aquela palavra do Senhor e crer, o que ele faz? Ele começa a questionar, ele começa a murmurar, ele começa a justificar. Mas Jesus, ninguém me leva pro tanque, ninguém me arrasta, ninguém me ajuda. Mas Jesus não perguntou isso. Falou: você quer ser curado? Aí ele fica enrolando. Aí o que Jesus me ensina naquele texto? A Bíblia diz que Jesus sabia que aquele cara estava paralítico fazia 38 anos. 38 anos. E eu não creio que a Bíblia tenha coincidências. Eu creio que a Bíblia tem Jesuicidências, providências e Jesuicidências. Se você olhar a Bíblia, ela tem mais um momento onde ela mostra o período de 38 anos. Então mostra esse cara paralítico com 38 anos. E depois ele mostra um cara que estava paralítico também de 38 anos. Sabe quem era esse cara? A nação de Israel. Olha que interessante. Quando Moisés ele sai com o povo do estreito de Gósen, que é uma saída do Egito, eles caminham no deserto por 2 anos. Gente, não foram 40 anos caminhando no deserto. Eles caminharam por 2 anos e chegaram em Cades Barneia. Cades Barneia, boa noite, Selma, é uma montanha que, atravessando a montanha, você chega em Canaã. E Canaã é a terra prometida. Então, em 2 anos, Moisés sai com o povo e eles chegam ali. Só que o que acontece? Quando eles chegam ali, Deus faz um teste. Deus prova. Deus não nos tenta, ok? Deus não nos tenta, mas Deus nos testa e nos prova muitas vezes. Muitas vezes. Para aprovar ou reprovar a tua conduta. Se você for aprovado, você vai ser abençoado. Se você for reprovado, você trava a bênção. Simples assim. Então eles chegam no monte, sobem os 12 espias, olham a terra, e aí você vê a diferença do que crê e do que murmura. Dos 12 espias, 10 deles caem na murmuração. 10 deles olham os moradores da terra, os filisteus, jebuseus, aqueles monte de eus lá, e eles olham aqueles caras e falam: meu Deus, eles são gigantes e eles vão nos matar. Só que Deus tinha dito que a terra era deles. Josué e Caleb ficam indignados e falam: gente, não é isso. Não é isso. Eu não acredito que vocês estão murmurando contra Deus que prometeu para vocês dar a terra para vocês. Deus é poderoso. Aí ficam os 2 de um lado e ficam os 10 do outro. Aí os 12 descem e eles relatam para o povo. Os 10 murmurentos relatam e os 2 fiéis, otimistas, relatam. O povo acredita nos 10. E o povo começa a murmurar. E o povo começa a chorar. E o povo começa a reclamar. E aí Deus vira e fala: vocês vão ficar reclamando? Então beleza, volta pro Egito. Então eles ficam indo do Egito para Canaã, do Egito para Canaã, 38 anos. Rodam por 38 anos rodando. Beijo, Lidiane, amada. Por que 38 anos rodando? Era para ter entrado com 2 anos só. Mas o que travou eles foi a incapacidade de ser grato por aquilo que Deus já tinha feito e prometido que ia fazer. Eles foram incapazes. Deus ele era tão bom que ele abriu o mar. O povo passa o mar. Deu sede, era a água da rocha. Deu fome, caía maná. Tá com frio, coluna de fogo. Tá com muito sol, era nuvem que protegia. E o que eles faziam? Reclamava. Saudade do Egito, saudade do Egito. Ai, o Egito era melhor. Ai, eu quero comer cebola no Egito. Ai, vida, ó céus, ó não sei o que. Que inferno, que inferno, que inferno. Aí Deus chegou e falou assim: deu no meu limite? Vocês estão incrédulos demais. Não vão entrar na terra prometida. Os que murmuram
não entram na terra prometida. Então o que aconteceu? Devido à murmuração, 38 anos travados, rodando, peão da casa própria e não saía do lugar. Só rodava e não saía do lugar. Por quê? Incredulidade, murmuração. Então a Bíblia, ela deixa que a murmuração é algo agressivo para Deus. Deus, ele tem horror de murmurento, porque o murmurento está dizendo para Deus que Deus é incapaz, está dizendo para Deus que Deus faz mal feito, está dizendo para Deus que não gosta do jeito que ele governa. Eu não gosto, eu acho que eu faço melhor que você, Senhor. Então o que nós temos que aprender hoje é a não colocar a condição, o condicionamento do nosso emocional no momento que a gente está passando. Você tem que aprender que o que o Senhor, aquele Senhor que prometeu, ele vai cumprir do jeito dele na hora dele. O problema é que você quer do seu jeito na sua hora. E quando não acontece do seu jeito na sua hora, você se frustra. E aí você murmura. Mas você só se frustra e se murmura porque você está tendo um entendimento errado do plano de Deus. O plano de Deus não é atrelado às nossas vontades. O plano de Deus não é atrelado ao que a gente acha correto. Se eu fosse uma barata, meu Deus do céu. Gente, uma barata. Pera aí, deixa eu matar. Verdade. Demônio da garoa. Morreu. Fuzilei. O que eu estava falando para vocês é o seguinte: se eu fosse tem que ter uma barata para tirar meu foco, né? Agora me esqueci até o que eu tava falando. Reclamação. Eu sei que eu tô falando reclamação. Lembrei. Elinéia hoje, depois de Jesus Cristo, é a alegria da minha vida. A Elinéia, ela é a alegria da minha vida. Elinéia meu Deus do céu, até nos dias de TPM ela me diverte. Hoje ela foi no banheiro fazer cocô, eu fiquei batendo na porta, porque se eu ficar batendo na porta ela não funciona. A ira dela é muito engraçada, gente. Eu sei que vocês devem estar me achando um marido ruim de estar falando isso e fazendo isso, mas é muito engraçado. E ela me diverte, ela me ajuda, ela me anima, enfim. É o amor da minha vida. Eu não trocaria Elinéia nem por Coca-Cola vitalícia. Só que eu chorei de raiva muitas vezes. Porque eu gostava de uma menina, dava errado. Aí eu gostava de outra menina, dava errado. Aí eu me interessava por dava errado. E eu falava, Senhor, essa vai. E não ia. Aí eu, agora vai. E não ia. E agora vai. E eu ficava, Senhor, o Senhor tá fazendo isso com a minha vida. Só que aí eu imagino que Deus ria. Eu imagino Deus no céu rindo. Gente, por que lavar a mão? Eu usei veneno, nem encostei no veneno. Tá aqui, minha mão tá tranquilo. E eu espirrei álcool também. Aí o que acontece? Eu chorava de ódio, cara. Eu chorava de raiva. E hoje eu entendo que Deus, ele devia estar rindo de mim, falando, Dani, você não sabe como o plano que eu tenho pra você é muito melhor. E aí o que é interessante é que se você conseguisse voltar no tempo pra achar você mesmo, pra falar pra você mesmo, você ia dar esse conselho que eu tô dando pra você. Você ia falar, calma, Deus, ele vai fazer alguma coisa muito melhor e você não vai nem ter saudade dos tempos antigos. Só que a gente, na hora do desespero, esquece dessa promessa e aí vem a murmuração. Então, em nome de Jesus Cristo, vigia a tua murmuração, vigia, toma cuidado. Quando você começar a murmurar, lembra dessa frase: aqueles que murmuram não chegam na terra prometida, eles ficam no deserto. Não esquece disso. Quando eu começo a querer reclamar da vida, todos os dias, o Senhor fala isso pra mim: Dani, os que murmuram morrem no deserto, eles não chegam na terra prometida. Então você começa a se policiar, porque a murmuração, ela é viciante. Vocês viciam em murmurar. Então nós temos que transformar o agradecimento em um hábito também. Então quando vier a vontade de murmurar, automaticamente você leva para o agradecimento. Isso se torna um hábito. Eu aprendi a fazer isso, tem transformado a minha vida. Eu começo quando vem o pensamento de reclamar,
eu automaticamente agradeço. Então agora é interessante, porque toda vez que vem um pensamento de reclamação, automaticamente cai no de agradecimento. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Gente, vocês sabiam que existe pecadinho e pecadão? Verdade. Muitas pessoas dizem, mas não existe pecadinho e pecadão. Existe sim. Todos os pecados, eles são dignos de condenação do inferno do mesmo jeito, claro. Mas existem pecados que têm consequências muito mais graves que outros. A Bíblia diz isso várias vezes. Vou te dar um exemplo. Quando Jesus está falando com Pilatos, ele fala para Pilatos, olha, muito maior pecado tem aquele que me entregou para você. Por quê? Porque Pilatos não conhecia Jesus. Judas conhecia Jesus. E Judas traiu Jesus conhecendo. Então para Deus, um cara que trai a palavra conhecendo a palavra é muito pior do que um cara que trai sem conhecer. Jesus fala isso em Lucas capítulo 12. Quando ele fala, por exemplo, que existem dois servos. Um que não sabia que o mestre voltaria e outro que sabia que o mestre voltaria. E os dois foram pegos em desobediência. Ele diz que o que não sabia vai receber menos açoites do que aquele que sabia. Então tem uma doutrina, um ramo doutrinário, do qual eu creio e faço parte, que crê que do mesmo jeito que existe um galardão para quem faz as boas obras com Deus, existe um galardão negativo, que a gente chama de galardão a menos um, para aqueles que cometem pecados piores. Então, um cara que cometeu muito mal nessa vida, ele vai ser castigado mais do que o outro, apesar dos dois estarem ferrados no inferno, ok? Isso é um entendimento meu. Mas por que eu estou falando isso? Porque você vai ver em Provérbios capítulo 6, olha só, uma lista. Você parou de falar da reclamação? Não, pode vir aqui dar seu testemunho. Tem em Provérbios 6, Jesus Cristo, cadê? Ué? Achei. 16. 6:16. Seis coisas Deus odeia. A sétima ele abomina. Então nós temos 6 coisas que Deus odeia e a sétima ele abomina. Para ele é pior do que as outras 6. Quais são as 6 que ele odeia? Ele odeia olho altivo. Olho altivo é gente que se acha, ok? Língua mentirosa, né? Não preciso nem dizer. Mãos que derramam sangue inocente. Está falando de assassinato. Porque veja bem, só um parênteses, a Bíblia não diz que é pecado matar. A Bíblia diz que é pecado assassinar. Matar significa tirar a vida quando é necessário. A Bíblia não diz que é pecado tirar a vida quando é necessário. Se entrar um bandido aqui e ameaçar a Elinéia, e eu tiver uma faca, eu enfio no olho dele para atravessar do outro lado, e eu tenho certeza que não é pecado, porque foi algo necessário. Agora, diferente do assassinato, mas isso não é o assunto de hoje. Então ele odeia mãos que derramam sangue inocente. 4, né? Coração que maquina ou que planeja pensamentos maus. 5, pés que correm para fazer o mal. 6, testemunhas falsas. E olha o 7º, olha o que ele abomina. Aquele que semeia a contenda entre os irmãos. Meu Deus do céu. Para Deus, se você é daqueles isqueirinhos que chega dentro da igreja e fica falando mal de um, depois fala mal do outro, depois coloca um contra o outro, aí você fica fazendo a fofoquinha pra dar briga, aí você quer ver o circo pegar fogo, você quer botar fogo no parquinho, você quer ver o circo cair e matar todo mundo, é isso que você quer ver. A Bíblia diz que Deus abomina isso que você está fazendo. Abomina. A abominação é pior do que ele não gostar. Muito pior. Então eu estou falando isso porque quando você vai ler no Salmo 34, quando ele fala de guardar a língua do mal, entre tudo, né, entre tudo que pode ser isso, entre a murmuração que eu falei, entre mentira, entre, enfim, qualquer testemunha falsa, tem o fofoqueirinho de uma figa que causa intrigas. Aquele que gosta, isso está em Provérbios 6, 16 e 17, Andresa. Você tem que tomar muito cuidado. Quando você vai falar de uma pessoa para outra, e esse comentário que você vai fazer, ele vai trazer briga entre as pessoas. Você tem que tomar muito cuidado, cara. Você está sendo abominável para Deus. Eu gosto de uma regrinha que é o seguinte: se você não tem certeza, você não sabe.
Se alguém te falou, você também não sabe. E se não vai edificar, você também não vai saber, você também não sabe. Você tem que ter esses 3 pensamentos na hora de você falar alguma coisa. Vai edificar? Vai ajudar? Vai trazer algum benefício? Não. Então cale a sua boca e vai usar a sua boca para fazer outra coisa mais interessante do que fofocar. O fofoqueiro, ele tem muitas coisas por trás. Tem a inveja que ele tem da outra pessoa. Tem a maldade no coração dele, que ele quer ver o circo pegar fogo. Tem no coração dele a vontade de... É engraçado. Se você tá devendo para Deus e você não consegue viver uma vida em santidade, você vai cauterizar o seu coração se você vê as outras pessoas também não vivendo em santidade. Então tem irmão que tá em pecado e ele gosta de ver os outros em pecado, porque daí ele se sente menos pecador. Ao invés dele buscar Jesus para acertar a vida dele, ele prefere que todo mundo fique ferrado. Aí já que todo mundo tá ferrado, eu posso justificar os meus problemas. Então torce para pastor cair, torce para irmão cair. O irmão tá lá feliz com a família dele, abençoado. O cara é tão invejoso que ele é capaz de torcer para outra pessoa cair. Everton, por que matar não é pecado se é mandamento? A Bíblia não diz no livro de Deuteronômio, capítulo 5, ou Êxodo, capítulo 20, que são 10 mandamentos, não diz não matarás. A tradução está errada. A tradução correta é não assassinarás. Porque se matar fosse pecado... E gente, eu não tô falando isso pra falar pra você matar os outros, né? Não seja tonto, eu tô sendo bem teólogo. Se fosse pecado matar, Deus não mandaria o exército dele matar o inimigo. Deus não mandaria alguém pecar. Você acha que Deus mandaria você usar droga? Você acha que Deus mandaria você trair a sua mulher? Você acha que Deus mandaria você roubar dinheiro? Você acha que Deus mandaria? Não. Porque é pecado. Então por que Deus mandava o Davi, por exemplo, o exército matar os filisteus? Se matar fosse pecado, Deus estaria se tornando pecador quando mandasse alguém matar. Mas o que Deus está dizendo no texto é proibido assassinar. O assassinar é tirar a vida sem propósito, sem motivo. Ali no caso, o povo de Israel estava sendo instrumento de Deus de juízo na terra, contra os inimigos. A mão de Deus é pesada contra os inimigos. A gente tem que tirar um pouco essa imagem do Deus bonzinho que você tem na cabeça e entender que Deus é amor, mas Deus é justo. Deus odeia o pecado. E para defender um filho... A Bíblia diz isso, Isaías 43, ele diz que por amor a vós darei nações. Então você vê que por causa do povo de Israel, que era o povo escolhido, Deus tirou do mapa muitas nações que eram de inimigos. Mas aqueles que criam no Senhor, você vai ver isso em Êxodo capítulo 12, aqueles que criam no Senhor, eles confessavam a Deus, eles eram circuncidados, participavam da Páscoa e eles eram tratados como natural da terra. Deus não matava esses. Deus trazia perdão para todo mundo. O problema é a gente pegar um texto isolado e transformar aquele texto isolado em doutrina. Aí texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então é bom a gente aprender. Então guardar a língua do mal. Eu quero focar com vocês hoje esses 2 pontos. Murmuração e fofoca que cria contenda. Você está sendo maldito se você faz isso. E eu vou falar pra vocês, eu já fiz muito disso. Muito. Recentemente eu até postei, eu cometi um erro grave de eu falar mal de um pastor para outro. Não falei mentiras, mas foi absolutamente desnecessário o que eu falei. Me arrependo muito, causei problema, arranjei intriga entre as 2 pessoas. Pessoas que me viram falando perderam a confiança em mim. E eu dou razão pra elas porque eu agi igual criança, igual moleque. Mas a gente tá aqui pra crescer e aprender, não é verdade? Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Para que vocês vigiem a partir de hoje. Tanto a murmuração quanto a fofoca. Por quê? Porque é exatamente a atitude, como o verso 12 estava dizendo, do Salmo 34, de quem quer viver bem. E aí olha o que Deus fala no verso 14. Fazendo isso, ou seja, guardando a tua língua, você vai se apartar do mal, vai fazer o bem, procurar a paz e seguir a paz. Aqui eu quero falar uma coisa interessante sobre o seguir a paz. Eu amo viver em paz. Eu não gosto de briga. Já gostei muito de discussão, de briga, nossa, gostava mesmo de uma treta. Hoje eu não gosto mais, hoje eu prefiro a paz. Mas sabe uma coisa que eu vou falar pra vocês? A paz não depende de vocês 100%. Nossa, pessoal do Instagram, eu esqueci de colocar o microfone. Melhorou o som pra vocês? Melhorou? Espero que sim.
Nem sempre a paz vai ser algo que você vai conseguir ter. Sabe por quê? Porque paz depende dos dois lados. Muitas vezes você vai chegar em paz, mas a pessoa vai querer guerra. Se você chegar em paz e uma pessoa tiver com guerra, sabe o que você vai fazer? Você vai parar de discutir e você vai sair. Porque Satanás, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Satanás, ele quer que você discuta com uma pessoa idiota. Por quê? Porque se você brigar com uma pessoa idiota e carnal, Satanás, ele vai fazer com que você desça no nível da pessoa carnal, e aí você vai perder a discussão. Por quê? Porque ela é experiente em ser idiota. Ela é experiente em ser carnal. Você tem que entender que existe um ambiente de guerra do diabo e existe um ambiente de guerra do crente. O crente não pode descer para o ambiente de guerra do carnal. Se você vai falar com uma pessoa trazendo a paz, com a intenção de acertar, porque se você está indo com a intenção de briga, você está indo no ambiente do diabo. Jesus nunca foi com o ambiente de briga. Jesus sempre foi com o ambiente de acertar. Falar a verdade, amar, mas na paz, sem briga. Só que aí você chega, aí a pessoa tá com briga. Seja sábio. Não caia nesse laço. A Bíblia não manda você ter paz com todos. Olha o que Romanos 12 diz. Ele fala assim, verso 18. Se possível, quando for só dependente de vocês, quando depender só de vocês, tenham paz com todos os homens. Mas quando for possível, por que Paulo diz aqui no verso 18, se for possível? Porque tem hora que não vai ser. Tem hora que você vai querer falar com alguém, a pessoa quer briga. E aí você volta pra casa e sabe o que o diabo faz? Ele joga a culpa em você. Ele faz você pensar, nossa, que crente porcaria, tá lá, não conseguiu resolver o problema. Gente, tem muitas pessoas com as quais eu tento falar, tento me acertar, tento ficar de bem e simplesmente não dá, e não tem o que eu fazer. Não tem mais o que fazer. Você vai, você pede perdão. Olha que às vezes a pessoa fez mal pra você, você vai lá e pede perdão pra ela. Você vai lá, você pede perdão, você trata com amor, você tá junto, porque precisar, e a pessoa faz o quê? Continua grossa, continua virando a cara, continua falando mal. Sabe o que você vai fazer? Você vai se afastar. Sabe por que você vai se afastar? Não é porque você desistiu. Não, porque você lavou as suas mãos e você tem que tomar muita conta da sua saúde mental. Jesus não ia atrás de quem não queria. Não confunda isso. As pessoas hoje confundem muito ser crente achando que o crente tem que ser otário. Não, você tem que ir lá e se humilhar até morrer. Você é tonto. Jesus não fez isso. Exemplo claro, o jovem rico. Jesus e o jovem rico é um exemplo claro disso. Jesus chega pro jovem rico. Jesus fala pro jovem rico o que ele tinha que fazer. O jovem rico fica triste e vai embora. O que Jesus faz? Jesus vai atrás do jovem rico? Você vê Jesus correndo atrás do menino e falando, por favor, me segue, vamos conversar melhor. Faz o seguinte, então ao invés de vender tudo, vende só metade. Não, Jesus não relativiza, não. Jesus chega e fala, ó, é isso. Vende tudo e me segue. Não quero. Então, seja feliz com a sua escolha. Tchau. Simples assim. Jesus não ficava se humilhando, Jesus não ficava se arrastando, Jesus não ia além. O Rogério está citando o texto de Hebreus 12:14. Paulo diz, se foi Paulo que escreveu Romanos, se foi Paulo que escreveu Hebreus, né? Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas é exatamente o que esse texto está dizendo, quando depender de você. Ele não está dizendo que eu vou seguir a paz sempre, porque sempre eu vou conseguir. Não dá. Não dá. Nesse caso do jovem rico, Jesus tentou seguir a paz, ele fez a parte dele, mas não houve a reciprocidade. E se esses que tiram a nossa paz são os nossos pais? Olha, a Bíblia manda honrar os pais, ok? A Bíblia manda honrar. Mas a Bíblia não manda você obedecer em tudo. Quando a Bíblia diz sobre obedecer os pais, é naquilo que condiz com o que Jesus se agrada, ok? Vou dar um exemplo. Uma vez, meu pai foi entrar num condomínio e o porteiro foi muito mal educado com meu pai. Muito. E aí o meu pai virou e falou assim, vai lá e dá nele. Eu falei, pai, eu não vou bater no porteiro. Tá de sacanagem? Então ali eu não fui desobediente ao meu pai, porque aquela ordem não veio do coração de Deus. Mas o que a Bíblia manda a gente honrar é amar, é estar junto, é fazer o bem quando possível, é ter paz quando possível.
Mas você tem que entender que existem momentos em que você vai ter que ouvir a voz do Senhor além da voz do seu pai. Mas cuidado com essa afirmação que eu estou fazendo, tá? Porque você tem que ser muito sábio. Um exemplo disso, quando eu fui conhecer a Linéia, quando eu fui para Brasília, pegar o avião para ir ver ela, muita gente foi contra. Ninguém gostou da ideia. Meus pais não acharam interessante essa ideia. Eles não a conheciam, eles não sabiam quem era, eles acharam loucura. E eu não tiro a razão deles, nem um pouco. Mas eu tava muito certo no meu coração. Vou conhecer essa loirinha paraibana e vou amarrar ela no meu postinho e vou amarrar o meu burrinho na sombra com a loirinha gatinha aqui, filho. E deu certo, graças a Deus, porque eu tinha certeza na voz do Espírito falando comigo. Então, se eu fosse uma pessoa que eu entendesse que o honrar pai e mãe é no sentido de uma obediência total, eu não teria ido. Você entende? Então, honrar pai e mãe é dar ouvidos, é dar crédito, é amar, é respeitar dentro daquilo que for possível. Dentro daquilo que for possível. Porque, afinal de contas, o primeiro lugar na nossa vida é a voz do Senhor. Então, você tem que ouvir primeiro a voz de Deus. Vamos terminar aqui o Salmo 34, porque eu tenho mais 18... Não, tem tempo ainda, tem 18 minutos. Você vai parar de falar de reclamação? Não, vem cá dar o seu testemunho. É que se você mudar o assunto... Não tem aqui não tem essa não. Vem cá. É que eu tô colocando isso aqui primeiro. Minha filha, você vai passar band-aid agora? O que você machucou a mão? Eu vou tirar a Linéia da cozinha, tá proibida a Linéia de ficar na cozinha. Só machuca a mão. Me ajuda aqui, vai. Eita. Ela quer contar um testemunho. Mas volta, você tava falando sobre reclamação. Dá na mesma, a gente tá falando de línguas. De fofoca e reclamação e tudo mais, né? Oi, gente! Tudo bem? Pra entrar na live do marido tem que pagar o pedágio. É um beijinho no marido. Ai, meu Deus do céu. Pessoas, o Daniel tava falando aí sobre reclamação, né? Então, leia aí de novo aquele verso, o primeiro verso que você leu. Quem é o homem que deseja a vida? Isso. Que quer largos dias para ver o bem. Guarda a tua língua do mal. Isso. E os teus lábios de falarem o engano. Isso. O Salmo 24 é um salmo muito especial para mim. Você está no 34, né? Mas o Salmo 24 fala que somente quem tem mãos limpas e coração puro é que pode entrar no templo do Senhor, né? Não é Salmo 24 que diz isso? Só quem tem mãos limpas e coração puro. Quem não aceita contra o próximo. Isso. Não é o Salmo 15, não? Não, Salmo 24. Quem não age com falsidade, quem é verdadeiro. Salmo 24. Esse que eu falei quem é o poderá 15. entrar... quem subirá no templo do Senhor? Tá, qual que você quer? O 4? Isso, Salmo 24, verso 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor. Limpos de mãos. E eu quero dar um testemunho breve sobre reclamação, tá? Na realidade é sobre reclamação. O Daniel estava lendo o verso aí e falando sobre o poder que tem a reclamação na nossa vida. E quando eu vim morar aqui em Taubaté, primeiro que eu nunca na vida imaginei que fosse morar em Taubaté. Então, quando eu vim morar aqui... Se falar mal de Taubaté, tá expulso da live. Quando eu vim morar aqui, no primeiro ano especialmente, foi um ano muito difícil, né? Foi, na realidade, o ano mais difícil da minha vida. Depois de 2010, eu acho que foi o ano mais difícil. Então, foi muito difícil pra mim. E eu percebi depois de certo tempo que o que eu mais fazia era reclamar, né? Se algo não tivesse bom... Obrigado, Senhor, por ter mostrado isso pra ela. Se algo não tivesse bom, eu reclamava. Se algo fosse parcialmente bom, eu também reclamava, porque não era 100% bom. Isso porque todos nós temos isso dentro de nós, esse desejo ardente de reclamar, de criticar. Ontem mesmo aconteceu uma coisa que me deixou, hoje mesmo, que me dava vontade de reclamar e de criticar. Isso acontece com a gente. Então, no primeiro ano eu reclamei demais. E percebi que enquanto eu reclamava, eu tinha até uma amiga que eu conversava às vezes com ela, que eu pedia ajuda, oração e reclamava, porque foi um desafio muito grande pra mim. E casamento também, pra quem é casado, sabe que é um desafio diário, constante.
E nós enfrentamos os nossos desafios. É por isso, inclusive, vocês que estão aí, viu? Eu estou convencendo meu marido a nós fazermos uma live falando sobre casamento. Você tem 4 band-aids na mão. Porque no dia 14 de maio nós vamos fazer 4 anos de casados. Meu então, Deus. Vai ser uma live especial que ele vai aceitar fazer, assim como a live de receitas, tá? Mas então, no primeiro ano eu reclamei demais porque as coisas não estavam como eu gostaria que elas estivessem. E no meio desse processo de reclamação, chegou um dia que Deus falou muito forte ao meu coração que eu não estava crescendo, que na realidade eu estava morrendo. Espera só um pouquinho. Herbert, vira o celular. Vira o celular que você vê. Você tá vendo em pé, aí corta mesmo. Fala aí. Então, que na realidade eu estava morrendo no lugar de crescer. No lugar de vir pra cá e crescer, que era o plano e é o plano de Deus pra minha vida, eu estava morrendo. Porque no lugar de agradecer pelo que Deus estava me dando, eu estava reclamando com Ele pelas coisas que não corriam como eu gostaria que elas corressem, as coisas que não aconteciam como eu gostaria que elas acontecessem. E aí tem vários exemplos que eu posso dar, mas isso a gente vai fazer uma live sobre isso depois, então não vou dar esses exemplos agora. Vai sim, em nome de Jesus. E o que acontece é que chegou um dia em que eu percebi que o problema estava na minha reclamação. Muitas coisas que o Daniel poderia fazer, que elas estavam... elas não eram as que eu gostaria, eu poderia até estar certa, mas o fato de reclamar não melhorava nada. Pelo contrário, piorava tudo. Até um dia em que Deus falou muito forte ao meu coração que eu precisava crescer. Então, para eu crescer, eu precisava não reclamar mais de coisas que eu tinha razão, nas quais eu tinha razão, e em coisas que eu não tinha razão também. Quando eu parei de reclamar, eu inclusive parei até de conversar com qualquer pessoa que fosse sobre isso. Eu comecei a me vigiar sobre as reclamações, sobre casamento, sobre a cidade, sobre o desafio, sobre ministério, sobre qualquer coisa que fosse. Eu comecei a vigiar mesmo, vigiar a minha boca. Tem um verso que fala na Bíblia para Deus colocar uma boca, uma trave na minha boca. É um salmista falando, né? Põe uma trave na minha boca para que eu não fale aquilo que eu não devo falar. Eita. Então eu pedi para Deus colocar essa trave mesmo na minha boca para eu não falar o que não devo falar. E isso me ajudou tanto, gente, que eu passei a agradecer, a não mais reclamar. E as coisas foram melhorando na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento. Porque Daniel e eu somos muito diferentes. A gente tem em comum uma coisa que Deus é pontual no que Ele faz. A gente realmente ama Jesus, a gente ama falar de Jesus em vídeos, em pregações. Então o nosso amor por Jesus é muito parecido. Mas nós somos muito diferentes. Então, foi um desafio grandiosíssimo. Mas que eu só pude crescer quando eu parei de reclamar. Só houve crescimento em mim quando eu parei de reclamar. Aí eu cresci, ele cresceu, nós crescemos como casal e eu passei a descobrir até coisas em mim que eu nem sabia que tinha. Por quê? Porque eu parei de reclamar. Então, a reclamação, isso é tema de um vídeo. Meu, era um exemplo só, né? Eu tô aqui ainda, né? Meu Deus, e mas olha a reclamação é tema de um vídeo que eu gravei. O tema é assim... o título do vídeo é A Reclamação Te Deixa Mais Tempo no Deserto. Contando o exemplo de todos que saíram do Egito. O povo de Deus saiu para o Egito em direção à Terra Prometida. Não chegaram lá, todo aquele povo morreu porque todos reclamaram. Então, no lugar de morrer nisso que você está vivendo, no que nós estamos vendo, agradeça. E um dia eu até falei numa pregação que eu agradeci inclusive pela depressão que eu tive, eu agradecia pelos problemas que eu tive, agradecia. E aí alguém até me corrigiu, não, eu não agradeço pela doença. Eu sim, eu agradeço pela doença também. Eu agradeço também por isso, porque isso me fez melhor. Então, tudo que a gente está vivendo é Deus nos ensinando a agradecer. E como é que a gente consegue agradecer? Indo pro secreto com Ele. Então, hoje não é perfeita, a nossa vida não é perfeita, nunca será, tá? Eu sou chata demais, Daniel é chato demais, Daniel é insuportável, eu sou insuportável. Mas aí Jesus nos sustenta. Então, Jesus nos sustenta. Então, eu só cresci, inclusive como mulher de Deus, quando eu passei a não mais reclamar. Inclusive, aquela pessoa que poderia ser um certo refúgio para mim, né? Eu ia conversar ou em determinado momento me abrir, parou de ser, porque eu passei a entender que era algo que era eu e Deus e não eu e as pessoas. Então eu precisava agradecer e não mais reclamar. Tudo mudou e melhorou com o simples fato de agradecer. É por isso que eu agradeço até por um pedaço de bolo, porque a reclamação te deixa mais tempo no deserto. Esse seu curativo tá horrível. Eu sei. Você devia ter pedido pra eu fazer. Eu sei. Eu já acabei, pode continuar agora.
Tá vendo? Viu, gente? Já falei, agora eu vou embora. Beijos! Avisa eles que 9h40 tem áudio. Né? O quê? 9h40 tem ao vivo dele, ok, gente? 9h40 ao vivo dele, né? No Instagram, só no Instagram. No Face também. No Face também. Mais alguma coisa, senhora? Só isso, obrigada. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Obrigado, igreja. Agradeço a oportunidade. Vamos terminar aqui que eu tenho só menos de 10 minutos. Salmo 34. Onde que eu parei? Sim. Verso 14. Aparta-te do mal, faça o bem, procure a paz e a siga. E aí vem o verso 15 e 16 que eu amo. O verso 15 diz assim: porque os olhos do Senhor, meu Deus, gente, creia nisso, por favor, pela tua saúde emocional, pela tua vida cristã saudável, pelo bom andamento da tua postura e da tua ansiedade, pelo resto da sua vida. Creia nesse texto que eu vou ler aqui, ó. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor, eles estão sobre a terra, no sentido do planeta Terra, sim, mas sobre todos os seres humanos, não. Deus, ele tem uma diferença entre quem é filho e quem não é filho. Existem os filhos de Deus e existem as criaturas de Deus. Se você é daqueles que crê que Deus é pai de todos, você não está com a compreensão correta, ok? A compreensão correta é que todos são criaturas apartadas do Senhor. E em algum momento o Espírito Santo chega, através da pregação do Evangelho, e você crê, e nesse momento que você crê, você é feito filho. João capítulo 1, a partir do verso 12, fala isso. Você vai ver que ele diz que aqueles que o receberam, a esses é dado o poder de serem feitos filhos. É o seu celular, né? Silencioso, tem que botar. Depois eu ponho. Então, o que ele está falando aqui é que sobre os filhos, você que é filho, você que nasceu de novo, sobre a sua vida existe os olhos do Senhor. Ele está olhando para você. Isso é maravilhoso demais, porque ele conhece o que você sonha, ele conhece o que você sente dor, ele conhece o que você precisa, ele conhece qual é o teu ministério, qual é a tua família, qual é a tua igreja, aonde você vai trabalhar, tudo isso já está no coração de Deus. Se você caminhar em obediência junto com ele, se você ficar juntinho, com força com ele, no tempo certo vai brotando os galhos, no tempo certo vai brotando os frutos, o teu ministério brota, o teu emprego brota, o teu casamento brota, a tua igreja, enfim, vai brotando, mas a essência, o cerne, o principal é estar firmado com as raízes nele. Estou firmado com as raízes nele. Sim, aí ele vai fazer brotar na hora certa. Então você vai ver que o teu ministério não é um problema seu, vai brotar na hora certa. O teu casamento não é um problema seu, vai brotar na hora certa. O teu trabalho não é um problema seu, vai brotar na hora certa. Você faz a sua parte. Você vai estudar, você vai se preparar, você vai escovar os dentinhos, você vai passar desodorantezinho, você vai passar hidratante Monange na testa, você vai fazer limpeza de pele para tirar os cravos. Nem ouviu o que eu falei, né? Não. Você vai fazer o que você pode fazer. Por isso que a Bíblia diz: no que for possível, tenha paz com todos. E aí o resto, na hora certa, o Senhor, ele abre essas portas. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, não ache que Deus não te ouve, tá? Isso é do diabo. Deus sempre te ouve. O problema é que ele nem sempre responde o que você esperaria que ele respondesse. Por isso que a gente confunde. Às vezes Deus está em silêncio porque depois que o professor nos ensina, ele aplica a prova. E quando ele aplica a prova, o professor fica em silêncio. Então muitas vezes Deus está em silêncio para que você viva aquilo que você crê e diz crer. Então eu tenho muitos momentos que eu tenho que viver aquilo que eu ensino para vocês. Eu sou o primeiro a ser cobrado pelas palavras que eu falo. Então muitas vezes eu estou pregando, por exemplo, sobre murmuração, e logo em seguida vem uma chance de eu murmurar. E é a hora que Deus fica quietinho. Por quê? Porque eu tenho que viver aquilo que eu prego. Você entende? Então os olhos do Senhor, ele está sobre você. Os olhos dele estão, porque são dois olhos, sobre vocês, os justos.
e os ouvidos atentos ao seu clamor. Ainda que ele não responda na hora e ainda que ele não responda do jeito que você quer, mas Deus está te ouvindo. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 9 ou capítulo 10, agora estou confuso. 9 ou 10. Vou chutar o 9. Quando ele diz que desde o primeiro dia Deus estava ouvindo as orações dele, mas demorou 21 dias para que o anjo trouxesse a resposta para ele. Mas desde o primeiro dia ele estava sendo ouvido. E o verso 16: mas a face do Senhor está contra aqueles que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Então aqui é interessante que Deus ele fala para mim assim: Dani, eu sei quem te faz mal. E eu sei quem são as pessoas más. Eu sei, por exemplo, os políticos maus. Deus está vendo tudo. E ele vai, ele tá impedindo de trazer juízo para que haja tempo de arrependimento e de conversão. Mas se não houver, não haverá uma maldade que vai ficar sem punição. Pode ficar tranquilo, Deus é justo. Ele vai trazer punição e condenação para todos aqueles que te fizeram mal e todos aqueles que te perseguiram e que zombaram contra ti. Por isso que nós não temos que ter ódio das pessoas. Sabe por quê? Porque se eu tiver ódio, a pessoa vai pro inferno. E a pessoa ir pro inferno é condenação eterna. Então eu não quero que ela vá. Por mais que ela tenha feito mal para mim, eu quero que ela se converta. Eu gosto de uma frase, eu não lembro de quem. Eu acho que é Martin Luther King, eu acho. Que ele diz assim, que a melhor maneira de você transformar... A melhor maneira de você vencer um inimigo é tornando ele seu amigo. É a melhor maneira de vencer. Porque se ele não se tornar seu amigo, se ele não conhecer Jesus, ele vai ser condenado. E a condenação é pesada. Pai amado, que pena que você entrou agora. É que a Eli vai fazer ao vivo às 9h30, 9h40. Então, para não atrapalhar o dela, eu fiz primeiro, entendeu? Mas eu avisei à tarde, que pena que não deu para vocês verem. Mas amanhã, 10 horas, estaremos juntos e eu vou pôr esse agora no YouTube. Amém? Amanhã a gente lê do 17 ao 22 e termina esse Salmo 34. Amo vocês. Os assuntos de hoje, então, foram murmuração, fofoca e paz quando o possível. E não se esqueça, os olhos do Senhor estão sobre você e os ouvidos dele atentos. Os ouvidos dele atentos às suas orações. Amém? Dani, mas e se ela é convertida e é o demônio na terra? Então ela não se entregou ao Senhor totalmente. 2 Tessalonicenses 1 diz que quando Jesus vier, ele trará condenação para os que não o conhecem e não o obedecem. Então muito provavelmente essa mulher aí é uma que não o obedece. Mas fique tranquilo, Deus ouve a sua oração. Vou orar por vocês, Simpa. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eu quero, primeiro de tudo, tenho 2 minutinhos para orar. Quero, primeiro de tudo, te agradecer, Senhor. Porque o Senhor é o tesouro da nossa vida. Muito obrigado. São, Pai, pouquinhas pessoas, 220, mais 50, 270 pessoas que te ouviram. Muitas mais poderiam ouvir, mas o Senhor escolheu cada uma das que estão ouvindo. Cada uma dessas foi escolhida a dedo pelo Senhor para estar aqui hoje, para ouvir que os seus olhos estão sobre elas e os seus ouvidos atentos ao clamor dos seus filhos, Pai. Derrama sobre esses, Pai, uma paz sobrenatural e um descanso, para que eles possam não ser dominados pela situação e pelo ambiente que está o mundo hoje em dia, que está pertinho do fim, mas que nós sejamos os transformadores de ambiente. Palavras de vitória, de sabedoria, de exortação, que acima de tudo Jesus Cristo é o Senhor e feliz é aquele que nele confia, que nós possamos ser profetas nessa terra, tocando a trombeta e avisando do seu amor antes que venha o seu juízo, em nome de Jesus. Amém, amém, amo vocês, deixa eu só confirmar então, o melhor maneira vencer inimigo, transformá-lo amigo. Vamos ver quem escreveu isso. Abraham Lincoln. Foi Abraham Lincoln. Muito bem, Simeone. Não foi Martin Luther King, foi Abraham Lincoln. Melhor maneira de vencer um inimigo é transformá-lo em amigo. Gostei. Gente, não esquece. Manda um e-mail para mim, daniel.saad@uol.com.br. Me manda suas perguntas, manda para mim as suas
dúvidas, os seus comentários, peça as crônicas. Quem quiser abençoar essa obra, para que essa obra continue. Gente, eu não quero ficar pensando em dinheiro, nunca. Mas a Eliné come muito e eu preciso pagar o supermercado. Isso é normal, não tem o que fazer. Você come mais do que eu. Eu sou gordo porque você tem muita unção de Deus. Porque você come mais. Você pode ajudar essa obra a não parar. Manda um e-mail para mim que no finalzinho das crônicas tem os dados lá. Tá bom? Vivi, olha no YouTube Daniel Saad Perdão. Tem um vídeo meu junto com outro Daniel Girardi, meu parceiro querido. Que a gente fala 1 hora só sobre o perdão de Deus, usando Mateus capítulo 6. Tá bom? Amo vocês. E beijos, é isso. Acabou o tempo. Encerrar. Aqui eu ainda não encerrei. Compartilhar no story. Elinéia, explica pra galera aqui o que vai ser. O que vai ser o seu ao vivo? O quê? O seu ao vivo das 9h40, o que é? Gente, vai ter ao vivo no meu Instagram a partir das 9h40. Vai ser um testemunho maravilhoso de uma pastora que você tem que ouvir. Vai ter no Face também, acho que ela vai conseguir transmitir no Face dela, mas lá no meu Instagram vai ser no meu Instagram e é isso aí. Fala mais. E aí, qual é o seu plano para o futuro? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não souber esse versículo não é crente. João 3,16 é tipo a prova para entrar na escola. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha que incrível, Jesus não veio para condenar o mundo. Ele veio para trazer a salvação. Isso é simples, mas é real. Eu não sei o que está fazendo comigo aí, mas é verdade. Olha que incrível. Então, Jesus não veio condenar, ele veio foi trazer a salvação, porque condenados todos nós já somos sem Jesus. É verdade. Né? Porque sem Jesus a gente não tem vida. Mas quando ele veio trazer a salvação. É verdade. Então, se você crê nele, você não é condenado. Mas se você não crê em Jesus, você já está condenado. Misericórdia. Olha que coisa forte. Mas, por outro lado, se você crê, você já está automaticamente salvo. E o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Manda um beijo pro seu sogro, que ele tá te vendo. Um beijo pro meu sogro.